Cancelei todos os cartões da família enquanto aproveitavam as férias em Florianópolis. Quando me ligaram em pânico, descobriram que a velhinha que cuidava dos gatos tinha mais controle do que imaginavam. Meu nome é Helena Santos, tenho 72 anos, e jamais pensei que um final de semana cuidando de 2 persas seria o momento em que descobriria o plano da minha família para me despojar de tudo. Às vezes é necessário que nos tratem como babá gratuita para descobrirmos que estão tramando coisas muito piores pelas nossas costas. O que encontrei naquela manhã de sábado, observando aqueles papéis escondidos na escrivaninha do meu próprio filho, foi uma traição que nunca imaginei ser possível. Era sábado, meio-dia, quando descobri os documentos. Não foi curiosidade. Não foi bisbilhotice. Foi porque Mimi, a persa mais velha, havia derrubado um vaso com água sobre a mesa do escritório. Estava limpando quando notei a pasta entreaberta na gaveta. Uma pasta com meu nome na etiqueta. Helena Santos, documentos pessoais. Uma pasta que nunca havia visto em minha vida, guardada na gaveta do escritório da minha própria residência, onde meu filho Bruno morava comigo há 4 anos. Meu coração disparou quando abri e vi o primeiro papel. Era uma procuração com minha assinatura, concedendo poderes totais para Bruno comercializar meus imóveis. Mas eu não me lembrava de ter assinado aquilo. Continuei examinando e cada folha era um golpe no estômago. Orçamento de uma casa de praia em Balneário Camboriú, plantas de apartamentos em Curitiba e o mais chocante, um contrato preliminar de uma casa de repouso premium em Porto Alegre, com entrada já quitada de R$25 mil. R$25 mil da minha conta. Sentada no chão da sala, com Mimi e Boris me observando preocupados, compreendi que não era coincidência eles terem viajado justamente agora. Haviam partido na quinta-feira pela manhã, Bruno, de 45 anos, Simone, sua esposa de 41, e Dona Ivete, mãe da Simone, para o que denominaram retiro familiar na praia. Me deixaram cuidando dos gatos enquanto relaxavam no condomínio da família dela em Balneário Camboriú. Agora eu entendi a verdade. Não foram descansar. Foram finalizar a aquisição de uma propriedade na praia usando o dinheiro da venda da minha casa. A casa onde residia, onde criei Bruno sozinha após a morte do marido, onde trabalhei a vida inteira para quitar cada parcela. Com as mãos tremendo, continuei vasculhando a pasta. Havia mais papéis, mais revelações nauseantes. Um laudo médico fraudulento atestando que eu apresentava sinais de Alzheimer inicial. Um parecer psicológico igualmente falso alegando que eu não possuía mais condições de viver independentemente. E o mais revoltante, documentos do cartório demonstrando que já haviam iniciado o processo para me declarar civilmente incapaz. Meu próprio filho tentava me retirar a capacidade civil para conseguir roubar tudo o que possuía. O telefone tocou nesse instante, me fazendo sobressaltar. Era Bruno ligando da praia com aquela voz alegre de quem não suspeitava que seus planos foram descobertos. Oi, mãe. Como estão as princesas? Não aprontaram, né? Olhei para Mimi e Boris, que descansavam no tapete, e respirei profundamente. Estão tranquilas, filho? E vocês? Como está o tempo? Ah, maravilhoso! O apartamento aqui é fantástico. Vista para o oceano. Academia. Dona Ivete está encantada. Estávamos pensando em estender até quarta-feira. Sei que são apenas 2 dias extras, mas está tão agradável. 2 dias extras. Mais tempo para concluírem a compra da casa dos sonhos deles, enquanto eu seria depositada no asilo que já escolheram para mim. Claro, filho. Aproveitem bastante. Cuido das meninas. A senhora é um anjo, mãe. A Simone comentou que a senhora vai adorar a surpresa que preparamos para quando retornarmos. Surpresa! Chegariam na quarta anunciando minha nova residência no asilo, como se fosse um presente, como se eu fosse uma criança incapaz de decidir por si mesma. Depois de desligar, permaneci parada no centro da sala, contemplando a casa que em breve não seria mais minha. Uma residência de 4 dormitórios no bairro Água Verde, em Curitiba, que adquiri com o suor do meu trabalho como professora durante 35 anos. Bruno residia comigo desde que se divorciou da primeira esposa há 4 anos. Trouxe Simone quando ainda namoravam. 2 anos depois se casaram,
mas permaneceram aqui temporariamente, economizando para casa própria. Temporário que se tornou permanente, temporário que se transformou em plano para me despojar e ficarem com tudo. Eu arcava com todas as despesas: energia, água, gás, supermercado. Cozinhava, limpava, lavava roupas, cuidava dos gatos deles como se fosse minha obrigação. E ainda permitia que tivessem acesso aos meus cartões para emergências. Emergências como adquirir uma casa na praia às minhas custas. Foi então que tive uma ideia. Uma ideia que cresceu em minha mente como chama se espalhando. Se eles podiam tramar pelas minhas costas, eu também podia. Peguei meu celular e liguei para o banco. Alô, gostaria de cancelar imediatamente todos os cartões da minha conta. Senhora, poderia informar o motivo? Suspeita de uso fraudulento. Quero cancelar tudo e solicitar novos cartões. Perfeitamente. Os cartões serão cancelados nos próximos 5 minutos e os novos chegam em 5 dias úteis. Quando desliguei, senti uma sensação peculiar. Não era medo, não era fúria, era poder. Pela primeira vez em muito tempo, estava tomando uma decisão que afetaria diretamente quem me traía. Mas isso era apenas o início. Fotografei todos os documentos da pasta com meu celular. Depois liguei para a única pessoa em quem confiava, minha comadre Beatriz. Beatriz, preciso de sua ajuda urgentemente. Pode vir aqui agora? Claro. Helena, houve algum problema? Descobri que meu filho está tentando me roubar, e é pior do que imagina. Beatriz chegou em 15 minutos. Uma mulher de 69 anos, viúva como eu, que foi minha vizinha por 12 anos antes de se mudar para um apartamento no centro. Quando mostrei os documentos, empalideceu. Helena, isso é crime. Eles podem ser presos. Sei disso, mas primeiro preciso me proteger. Já havia dado o primeiro passo: cancelar os cartões. Tentariam usar e descobririam que não funcionavam mais. Na segunda-feira, iríamos ao banco e ao cartório desvendar toda a verdade. Uma coisa já sabia: na quarta, quando retornassem, não encontrariam a mesma Helena que deixaram para trás. O que vai fazer? Perguntou Beatriz. Vou aguardar o retorno deles. Então descobrirão que a velha senil que queriam internar é muito mais astuta do que imaginavam. Naquela noite, deitada em minha cama, planejei cada movimento. Não apenas me defenderia, viraria o jogo completamente. Se achavam que podiam me tratar como uma idosa incapaz, descobririam da maneira mais dolorosa possível que se enganaram totalmente. A guerra começara, e pela primeira vez na vida, estava preparada para vencer. Segunda-feira iniciou cedo. Às 6 da manhã já estava acordada. Não conseguirá dormir adequadamente desde a descoberta dos documentos. Beatriz chegou com café e sanduíches, como combinamos, mas mal consegui comer. Vamos ao banco primeiro, disse ela. Precisa se proteger antes que seja tarde. No banco, a situação era pior do que imaginávamos. A gerente Amanda me explicou que Bruno havia tentado transferir R$120 mil na semana anterior, praticamente toda a minha poupança. Felizmente, a procuração apresentou inconsistências na assinatura. Ela disse: solicitamos sua presença pessoal esta semana. Alteramos todas as senhas, cancelamos todas as autorizações e bloqueamos completamente minha conta. Ninguém mais movimentaria um centavo sem minha presença física. Do banco, fomos ao cartório. Dona Regina me mostrou o processo de interdição que Bruno já protocolara. Segundo os papéis, eu estava com Alzheimer progressivo e necessitava de um curador. O curador seria ele, naturalmente. Se este processo for aprovado, explicou ela, seu filho assume controle absoluto de todos os seus bens. Retornamos para casa no final da manhã. Estava emocionalmente exausta, mas sabia que o pior ainda viria. Beatriz permaneceu comigo. Preparamos um almoço simples e ficamos aguardando o momento em que tentariam usar os cartões cancelados. Não demorou. Eram 14h45 quando meu celular tocou. Vi o nome Bruno na tela e senti meu coração acelerar. Alô, mãe.
A voz estava desesperada, quase gritando. Os cartões não funcionam. Nenhum cartão está funcionando. Respirei profundamente. Ali estava o momento aguardado durante todo o fim de semana. Que cartões, filho? Os cartões da sua conta. Tentamos pagar o jantar aqui no restaurante e foi recusado. Tentamos sacar dinheiro, nada sai. O que aconteceu? Beatriz segurou minha mão, transmitindo força. Era a hora da verdade. Cancelei todos os cartões ontem, Bruno. Silêncio absoluto. Um silêncio que durou eternos 5 segundos. Depois ouvi vozes discutindo, Simone perguntando algo, Dona Ivete falando nervosamente. Como assim cancelou? Por quê? Mãe, estamos aqui sem dinheiro. Porque descobri os documentos na sua gaveta, filho. Descobri tudo o que vocês planejam. Outro silêncio. Este mais pesado, mais tenso. Que documentos? Beatriz me encorajou com um aceno. Era hora de revelar todas as cartas. A procuração falsificada com minha assinatura, o processo de interdição já protocolado no cartório, os R$120 mil que tentou sacar da minha conta, o contrato do asilo onde pretendem me colocar. Descobri tudo, Bruno. Ouvi um estrondo, como se algo tivesse caído. Vozes alteradas. Discussão. Simone gritando ao fundo. Eu disse que ela poderia suspeitar. Dona Ivete mandando todos se acalmarem. Quando Bruno retornou ao telefone, estava chorando. Mãe, não é o que está pensando. Podemos explicar. Explicar o quê? O cronograma que encontrei com a letra da Simone planejando semana a semana como me roubar? A lista de obstáculos a resolver caso eu resistisse? Vocês planejaram até me sedar se necessário. Mãe, por favor, deixe explicarmos. Não há explicação, Bruno. Me deixaram aqui cuidando dos gatos enquanto finalizavam os planos para me roubar e me internar à força. Acham que sou uma velha confusa que não compreende nada. Ouvi Simone tomando o telefone, histérica. Dona Helena, a senhora não entende. Era tudo pelo seu bem. A senhora não pode ficar sozinha nesta idade. Pelo meu bem. Minha voz saiu mais alta que pretendia. Roubar meu dinheiro é pelo meu bem. Me internar contra minha vontade é pelo meu bem. A senhora está confusa. Não consegue mais se cuidar adequadamente. Simone, escute bem o que vou dizer, falei, levantando da cadeira. Descobri cada detalhe do plano de vocês. Fui ao banco, ao cartório, consultei um advogado. Sei exatamente que crimes vocês estão cometendo. Se alguém está confuso aqui, são vocês que acham que podem me tratar como idiota. Simone começou a gritar que eu estava sendo injusta, que só queriam me proteger. Dona Ivete pegou o telefone. Helena, você está exagerando. Todo mundo quer o melhor para você. Todo mundo menos vocês, Dona Ivete, respondi com calma gelada. Porque quem quer meu bem não forja documentos médicos, não tenta me roubar e não planeja me internar à força. Bruno voltou ao telefone, voz embargada. Mãe, como voltamos para casa? Não temos dinheiro. Da mesma forma que eu viveria no asilo de vocês, se virem. Mãe, por favor. Vocês têm até amanhã para chegar em casa. E quando chegarem, teremos uma conversa que jamais esquecerão. Uma conversa onde decidirei se vocês vão para a cadeia ou apenas sairão da minha casa para sempre. Desliguei antes que pudesse responder. Beatriz me abraçou forte. Você foi incrível, Helena. Pela primeira vez em dias, me senti realmente no controle. Estavam descobrindo na pele o que significava ficar sem recursos, exatamente como queriam que eu ficasse. Mas a guerra ainda não acabará. Quando chegassem em casa, eu estaria esperando, e desta vez seria eu quem ditaria as regras. Após aquele telefonema, a tarde transcorreu lentamente. Beatriz ficou até às 17 horas, me ajudando a organizar todos os documentos e dando força para o confronto vindouro. Quando ela partiu, fiquei sozinha com Mimi e Boris, mas pela primeira vez em dias não me senti verdadeiramente sozinha. Me senti poderosa. Preparei um jantar simples e fiquei na varanda observando a rua. Cada veículo que passava me fazia pensar se eram eles retornando.
Como conseguiram dinheiro para combustível? Pediram emprestado aos pais da Simone? Ou talvez ligaram para algum conhecido, passando pela humilhação de explicar por que estavam sem um centavo. A ideia me dava uma satisfação amarga. Durante anos, me humilhei por eles, sempre tentando agradar, sempre cedendo, sempre me diminuindo. Agora eram eles provando do próprio remédio. Por volta das 20 horas, recebi uma mensagem de Bruno dizendo apenas que conseguiram dinheiro emprestado e chegariam por volta das 22 horas. Não respondi. Que ficassem na expectativa sem saber o que os aguardava. Usei esse tempo para me preparar mentalmente. Liguei para minha sobrinha Carla, advogada, e confirmei todos os detalhes legais. Ela me disse que com as provas que possuía, o processo seria facilíssimo. Crime contra idoso, estelionato, falsificação de documento público, prisão certa se eu quisesse levar adiante. Mas ainda não tinha certeza se queria destruir meu próprio filho. Por mais que merecesse, por mais que tivesse planejado me destruir primeiro, ainda era o menino que criei sozinha depois que o pai morreu. Onde estava aquele menino quando se transformou num homem capaz de forjar documentos para roubar a própria mãe? Às 22h20, ouvi o barulho do carro na garagem. Meu coração disparou, mas não era medo. Era uma mistura de tristeza, raiva e determinação. Desceram do carro silenciosamente, sem as conversas animadas habituais. Mesmo à distância, percebia-se o clima pesado. Bruno entrou primeiro com expressão fúnebre. Simone vinha atrás, evitando me olhar. Dona Ivete foi a última, com aquele jeito altivo de sempre, como se nada houvesse acontecido. Mas notei que até ela estava diferente, menos confiante. Acomodaram-se na sala como réus aguardando sentença. Bruno sentou na poltrona onde sempre se sentava, mas agora parecia menor, encolhido. Simone ficou encostada na parede, mexendo nervosamente no celular. Dona Ivete escolheu o sofá, cruzou as pernas e me encarou como se eu fosse uma funcionária prestando contas. Sentei-me em minha cadeira de balanço, a mesma onde amamentei Bruno quando bebê, onde li histórias para ele quando criança. A ironia não passou despercebida. Durante alguns minutos, ninguém falou. Era como se todos medissem forças, vendo quem iniciaria. Decidi que seria eu, afinal, era minha casa e eu estava no comando. Comecei perguntando como conseguiram dinheiro para voltar. Bruno murmurou que pediu emprestado a um amigo. Simone complementou dizendo que foi muito humilhante ter que explicar por que estavam sem cartão. Dona Ivete fez questão de comentar que nunca passou por situação tão constrangedora. Ouvi tudo em silêncio, sem demonstrar pena. Queriam que eu sentisse culpa por tê-los colocado naquela situação, mas após tudo que descobri, meu coração estava blindado contra manipulação emocional. Quando terminaram de se lamentar, peguei a pasta com todos os documentos. Vi seus rostos empalidecendo quando reconheceram os papéis. Bruno tentou explicar que não era o que parecia, que só se preparavam para um futuro em que eu precisasse de ajuda. Simone disse que tudo era pelo meu bem, que mulher da minha idade não podia ficar sozinha numa casa tão grande. Dona Ivete foi mais direta, disse que tinham todo o direito de se preocupar com meu futuro, que era natural filhos cuidarem de pais idosos. Foi então que perdi a compostura. Levantei da cadeira e expliquei, ponto por ponto, cada documento. A procuração falsificada, o processo de interdição baseado em laudos médicos fraudulentos, a tentativa de sacar R$120 mil da minha conta, o cronograma detalhado de como me internar contra minha vontade, principalmente, a lista de problemas a resolver que incluía me sedar se eu resistisse. A cada revelação, ficavam mais pálidos. Bruno tentava me interromper, querendo explicar cada item, mas não permiti. Disse que havia passado o fim de semana inteiro descobrindo a verdade e agora ouviriam tudo até o fim. Quando terminei, o silêncio voltou, mas desta vez pesado, carregado de culpa e vergonha. Principalmente Bruno, que tinha lágrimas nos olhos e parecia ter encolhido ainda mais. Simone foi a primeira a se defender. Disse que eu interpretava tudo errado, que nunca fariam mal para mim, que o asilo escolhido era de primeira qualidade. Dona Ivete concordou, acrescentando que mulheres da minha idade ficavam melhor em instituições especializadas. Deixei-as falar. Deixei que se enforcassem nas próprias palavras. Quando terminaram, perguntei se achavam que eu era tola, se realmente pensavam que não entenderia que planejavam me roubar.
Bruno finalmente falou com voz embargada. Disse que nunca quis me machucar, que tudo saiu de controle, que Simone e a sogra o convenceram de que era a melhor saída. Tentou culpar as duas, como um menino covarde. Mas eu não era mais a mãe que protegia meu filho das próprias consequências. Era uma mulher que descobriu que a família planejava destruí-la. Expliquei que havia passado o dia consultando advogados e conhecendo meus direitos. Que crime contra idoso dava de 2 a 8 anos de prisão. Que falsificação de documento público eram mais 2 a 6 anos. Que estelionato poderia somar mais 5 anos. Vi o desespero tomar conta quando perceberam que eu não estava blefando. Dona Ivete tentou argumentar que nenhum juiz condenaria filhos que só queriam cuidar da mãe idosa. Respondi que talvez tivesse razão se não fosse pela lista manuscrita planejando me sedar. Aquilo transformava cuidado em sequestro. Foi quando Bruno desabou completamente. Começou a chorar como não via desde criança, pedindo perdão, dizendo que foi um idiota, que nunca deveria ter escutado as duas. Implorou para eu não denunciá-lo. Disse que não aguentaria a cadeia. Vendo meu filho naquele estado me partiu o coração. Mas lembrei de como planejara destruir minha vida sem pensar 2 vezes. Do cronograma frio onde eu era tratada como obstáculo a ser removido. Simone e Dona Ivete tentaram uma última cartada, dizendo que se eu fizesse escândalo seria pior para todos, que os vizinhos comentariam, que seria vergonhoso para a família. Foi aí que soube ter recuperado completamente minha força. Quem deveria ter pensado melhor eram vocês antes de planejarem me roubar, disse. Não tenho mais vergonha de nada porque não fiz nada errado. As únicas pessoas que deveriam se preocupar com vergonha são vocês. E então dei meu ultimato. Vocês têm até sexta-feira para sair da minha casa. Podem levar suas coisas pessoais, mas nada mais. Os gatos ficam comigo, já que cuidei deles melhor que os próprios donos. E se tentarem qualquer coisa contra mim, forjar mais documentos ou me pressionar de qualquer forma, vou direto à delegacia. Dona Ivete se levantou indignada. Helena, você não pode expulsar seu próprio filho. Posso sim. Esta casa é minha, está no meu nome e eu pago todas as contas. E a senhora pode ir embora agora mesmo. Não mora aqui. O desespero de Bruno e Simone era palpável. Ele implorou por mais tempo. Ela chorou, dizendo que seria humilhante voltar para a casa da mãe depois de casada. Dona Ivete perdeu a compostura quando percebeu que teria que receber filha e genro de volta. Mas não senti pena. Apenas tristeza profunda por ter criado um filho capaz daquela traição, e um alívio enorme por ter descoberto tudo antes que fosse tarde. Quando subiram para o quarto naquela noite, Dona Ivete partiu, visivelmente abalada. Fiquei sozinha com Mimi e Boris. Os 2 gatos pareciam sentir a tensão, ficaram grudados em mim. Era como se soubessem que eu me tornara oficialmente a nova dona deles. Pela primeira vez em semanas, dormi tranquila. Não porque os problemas acabaram, mas porque finalmente estava no controle da minha própria vida. Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. Bruno e Simone ficaram na casa como fantasmas, saindo cedo e voltando tarde, evitando qualquer contato. Quando nos encontrávamos, abaixavam a cabeça e passavam direto. Na quinta-feira de manhã, os ouvi conversando no quarto em sussurros nervosos. Simone chorava baixinho, lamentando ter que voltar para a casa da mãe. Bruno tentava consolá-la, mas sua voz soava derrotada. Discutiam sobre dinheiro, sobre onde guardar as coisas, sobre como explicar aos conhecidos o que acontecerá. Não senti pena. Era como ouvir estranhos planejando a vida. Mimi e Boris, por outro lado, adaptaram-se rapidamente. Desde terça me seguiam pela casa como 2 guarda-costas felinos. Era como se soubessem que eu era agora oficialmente a dona deles. Na sexta-feira, recebi uma visita inesperada. Era Dona Márcia, minha vizinha há mais de 8 anos, uma senhora de uns 74 anos sempre muito reservada. Tocou a campainha por volta das 14 horas com uma bandeja de quindins. Helena, posso conversar com você? Perguntou, claramente constrangida. Sentamos na varanda com café e quindins. Dona Márcia mexia nervosa na xícara antes de começar a falar. Disse que notara movimento estranho na minha casa, que vira Bruno e Simone carregando caixas. Queria saber se estava tudo bem. Resolvi contar a verdade, não todos os detalhes,
mas o suficiente para ela entender que meu filho tentará me prejudicar e que eu estava tomando providências. Dona Márcia ficou chocada, mas não surpresa. Sabe, Helena, disse depois de um silêncio. Sempre achei estranho como eles te tratavam, principalmente a Simone. Eu via vocês no mercado e ela falava com você como se fosse empregada. Aquilo me doeu, mas me fez perceber que outras pessoas haviam notado o desrespeito que demorei anos para enxergar. E o Bruno mudou muito depois que se juntou com essa mulher. Antes era um filho atencioso, depois virou um homem que mal cumprimentava os vizinhos. Conversamos por mais de 1 hora. Dona Márcia me contou que passará por algo similar com a própria família anos atrás, quando os filhos tentaram convencê-la a vender a casa para morar num apartamento menor. Resistiu e hoje agradecia todos os dias por não ter cedido. A gente envelhece, Helena, mas não vira idiota. Às vezes é preciso mostrar as garras para as pessoas respeitarem. Quando ela partiu, me senti menos sozinha. Saber que outros vizinhos perceberam a mudança no comportamento da minha família me fez entender que não estava exagerando. No sábado, Bruno tentou uma última cartada. Me procurou na cozinha enquanto eu preparava o jantar, com aquela cara de menino perdido que sempre funcionava comigo no passado. Mãe, podemos conversar? Continuei mexendo feijão sem olhá-lo. Se for para me pedir para mudar de ideia, não. Não é isso. É que queria explicar como tudo começou. Desliguei o fogo e me virei. Havia algo diferente em sua postura, uma humildade que não via há anos. Decidi ouvir. Bruno contou que tudo começou quando Dona Ivete plantou a ideia na cabeça da Simone. Disse que a sogra sempre achou absurdo uma mulher da minha idade morar sozinha numa casa tão grande, que era perigoso, que eu precisava de cuidados especializados. No início ele resistiu, mas Simone insistia diariamente. Ela dizia que era pelo seu bem, mãe, que a senhora seria mais feliz num lugar com pessoas da sua idade, com atividades, cuidados médicos. E você acreditou nisso? Ele baixou a cabeça. Eu queria acreditar. Era mais fácil do que assumir que estávamos interessados no dinheiro. Ali estava a confissão que eu esperava. Pelo menos tinha a honestidade de admitir que dinheiro era parte da motivação. Continuou explicando como os planos evoluíram. Primeiro era só a ideia do asilo. Depois Dona Ivete sugeriu que podiam usar o dinheiro da venda da casa para comprar um imóvel na praia como investimento. Simone pesquisou sobre interdição e descobriu que com laudos médicos poderiam assumir controle legal dos meus bens. Foi escorregando, mãe. Cada passo parecia lógico na hora. A gente se convenceu de que estava fazendo a coisa certa. E os laudos falsos? Isso também foi escorregando? Ele ficou vermelho. Contou que Dona Ivete conhecia Dr. Carlos Ribeiro de um grupo social da igreja. Ela convenceu o médico de que eu realmente tinha problemas de memória, que a família estava preocupada, que precisavam apenas de documentos para me proteger. O médico assinou os laudos sem nunca ter me examinado. Ele pensou que estava ajudando. Mãe, a Dona Ivete é muito convincente. E você, Bruno, também pensou que estava me ajudando quando forjou minha assinatura? Ele não conseguiu responder. Ficou parado, mexendo nas mãos, como quando criança após aprontar travessura. Bruno, disse, sentando na cadeira da mesa. Sabe qual foi a pior parte? Não foi o plano de me roubar, não foram os documentos falsos. Foi descobrir que vocês me veem como uma velha incapaz que não entende nada, que me consideram um estorvo. Ele tentou protestar, mas levantei a mão pedindo silêncio. Durante anos, me diminuí para agradar vocês. Cozinhava, limpava, pagava contas, cuidava dos gatos, tudo para me sentir útil. E vocês interpretaram isso como fraqueza. Mãe, eu nunca pensei que a senhora fosse incapaz. Pensou sim, Bruno, senão não teria acreditado que conseguiria me enganar tão facilmente. Ele ficou calado, processando minhas palavras. Quando voltou a falar, a voz estava embargada. Eu estraguei tudo. Perdi a melhor mãe do mundo por causa de ganância. Você não me perdeu por causa de ganância, filho. Me perdeu por causa de desrespeito. No domingo, último dia do prazo que havia dado, a casa virou um caos organizado. Bruno e Simone passaram o dia arrumando caixas, separando roupas,
decidindo o que levar e o que deixar. Observava tudo da varanda, tomando café e fazendo palavras cruzadas, como se fosse um filme passando à minha frente. Simone chorava enquanto dobrava roupas. Bruno carregava caixas com cara de enterro. Dona Ivete chegou à tarde para ajudar, mas o clima estava tão pesado que até ela ficou quieta a maior parte do tempo. Por volta das 17 horas, terminaram de carregar tudo. A casa, que durante 4 anos foi ocupada por 3 adultos e 2 gatos, de repente pareceu enorme e silenciosa, mas não vazia. Pareceu respirar aliviada, como se finalmente pudesse relaxar. Bruno veio se despedir por último. Parou na porta da varanda onde eu estava sentada, com os olhos vermelhos e uma expressão que nunca vira antes. Era tristeza misturada com vergonha e talvez um pouco de admiração. Mãe, queria pedir desculpa mais uma vez pelo que tentamos fazer, pela maneira como a tratamos, por tudo. Olhei para ele sem levantar da cadeira. Meu filho estava ali, mas ao mesmo tempo não estava. O homem que vi agora era um estranho que tentará me destruir, mas também era o menino que criei com tanto amor. Bruno, sabe o que mais me entristece? Não é o que vocês fizeram. É descobrir que acham que mereço tão pouco respeito. A senhora não merece isso, mãe. A senhora merece o mundo. E eu fui um idiota em não perceber. Talvez um dia você aprenda a valorizar as pessoas antes de perdê-las. Ele ficou ali por mais alguns minutos, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas não encontrasse palavras. Finalmente murmurou um "eu amo você", mãe, quase inaudível, e saiu. Ouvi o carro saindo da garagem e sumindo rua afora. Mimi e Boris, que ficaram grudados em mim durante toda a mudança, finalmente relaxaram e se espalharam pelo quintal para brincar. Pela primeira vez em 4 anos, estava sozinha na minha própria casa. E pela primeira vez em muito tempo, sozinha não significava abandonada, significava livre. Entrei na casa e caminhei por todos os cômodos. O quarto que Bruno e Simone ocupavam estava vazio, apenas com marcas dos móveis no chão. O closet que Simone transformará em escritório particular estava limpo. O banheiro que usavam não tinha mais os produtos de beleza caros que ela comprava com meu dinheiro. A casa estava realmente minha de novo. Preparei um jantar simples só para mim, omelete com queijo e uma salada. Comi na varanda, observando Mimi e Boris correrem pelo quintal que agora era oficialmente deles também. O silêncio não me incomodava. Era um silêncio diferente dos últimos dias, carregado de tensão. Este era um silêncio de paz. Depois do jantar, liguei para Beatriz e contei que haviam partido. Ela disse que viria no sábado para comemorarmos minha liberdade. Também liguei para Carla, minha sobrinha advogada, e avisei que, por enquanto, não queria processar ninguém. Queria dar tempo para as coisas se assentarem. Mas Helena, ela me alertou, não deixe prescrever. Se mudar de ideia, ainda tem tempo para agir legalmente. Prometi que não deixaria prescrever. Ter essa opção me dava segurança. Se tentassem alguma coisa no futuro, eu tinha provas suficientes para destruí-los legalmente. Naquela noite, deitada em minha cama, senti algo que não sentia há anos: orgulho de mim mesma. Havia enfrentado uma traição devastadora e saído vitoriosa. Descobri uma força que não sabia que existia. Aprendi a me valorizar e exigir respeito. Aos 72 anos, estava começando uma vida nova. Uma vida onde eu era protagonista, não coadjuvante. Uma vida onde minhas necessidades importavam tanto quanto as dos outros. Uma vida onde finalmente aprenderá a diferença entre amar alguém e se anular por alguém. Pela primeira vez em décadas, adormeci com um sorriso no rosto. 8 meses se passaram desde que Bruno e Simone saíram da minha casa. 8 meses que mudaram minha vida de uma forma que jamais imaginei possível aos 72 anos. A primeira semana após a saída deles foi de adaptação. A casa parecia gigante sem eles, mas não vazia. Era como se finalmente pudesse respirar depois de anos sendo sufocada. Mimi e Boris se adaptaram rapidamente à nova rotina. Agora dormem no meu quarto, algo que Simone jamais permitiu. Diziam que era anti-higiênico. Besteira. Meus 2 companheiros felinos me fazem mais companhia e me tratam com mais carinho que a família que morou comigo por 4 anos. Beatriz veio me visitar no sábado seguinte, como prometera.
Trouxe um bolo de cenoura e uma garrafa de champanhe para comemorarmos minha libertação, como disse. Ficamos na varanda conversando sobre planos para o futuro. Helena, percebeu como está diferente? Perguntou enquanto servia o champanhe. Está com uma energia que não via há anos. Era verdade. Me sentia mais disposta, mais animada, mais interessada nas coisas ao redor. Era como se tivesse acordado de um sono profundo e finalmente estivesse vendo o mundo com clareza. Decidi usar essa energia nova para fazer mudanças na casa. Comecei pelo quarto que era de Bruno e Simone. Transformei num ateliê de costura. Sempre tive vontade de aprender bordado, então comprei bastidores, linhas e tecidos. Aos 72 anos, me tornei uma bordadeira iniciante. Meu primeiro trabalho foi uma toalha de mesa com flores do quintal. Não ficou perfeito, mas estava carregado de significado. Era a obra de uma mulher livre, criando sua própria arte. Também reformei o banheiro que eles usavam. Tirei aqueles produtos caros de beleza que Simone deixou esquecidos. Na verdade, acho que esperava que eu ligasse pedindo para ela buscar, como desculpa para voltar. Nunca liguei. Transformei o espaço num banheiro de hóspedes aconchegante, com plantas e toalhas coloridas que combinavam comigo. A primeira visita que recebi nesse novo ambiente foi inesperada. 3 meses depois da saída deles, a campainha tocou numa tarde de terça-feira. Quando abri a porta, era Bruno sozinho. Estava diferente, mais magro, barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 meses. Pediu para conversar e, contra meu primeiro instinto, o deixei entrar. Sentamos na sala, ele na poltrona onde sempre se sentara, eu na minha cadeira de balanço. Mimi e Boris vieram se posicionar ao meu lado como 2 seguranças silenciosos. Bruno tentou fazer carinho em Mimi, mas a gata o ignorou completamente. Como está, mãe? Perguntou. Pela primeira vez em anos, ouvi carinho genuíno na voz dele. Muito bem, Bruno. Melhor do que estive em muito tempo. Ele olhou ao redor, notando as mudanças na decoração, as plantas novas, os bordados que eu fizera nas paredes. A casa está diferente. Está bonita. Está viva. Corrigi. Bruno me contou como estava sua vida. Morando na casa de Dona Ivete havia se tornado um inferno. A sogra o culpava por tudo que dera errado. Dizia que a ideia fora toda dele, que manipulara a filha. Simone oscilava entre defendê-lo e culpá-lo também. O ambiente estava tão tóxico que mal conseguia ficar em casa. E piorou quando Dona Ivete descobriu que o Dr. Carlos pode ser processado pelos laudos falsos. Está desesperada, com medo de ser presa. Interessante como agora estavam com medo de prisão. Na época dos planos, não pensaram que eu poderia reagir. Simone pediu o divórcio na semana passada. Continuou com voz embargada. Disse que não consegue mais me olhar, que destruí a família dela. Não senti pena. Apenas tristeza distante, como quando se ouve sobre tragédia de um desconhecido. Bruno fizera suas escolhas. Agora colhia as consequências. Por que veio aqui, filho? Para pedir perdão de verdade. Não aquele pedido desesperado de quando descobriu tudo. Um pedido consciente de alguém que entendeu a gravidade do que fez. Ele chorou então, não lágrimas de autopiedade, mas de arrependimento genuíno. Disse que passará 3 meses analisando cada momento dos últimos 4 anos, tentando entender como chegou ao ponto de trair a própria mãe. Me transformei num homem que a senhora não criou, mãe. Me deixei ser influenciado por pessoas que a viam como obstáculo, não como pessoa. E o pior é que comecei a ver a senhora assim também. Por que acha que isso aconteceu? Porque era mais fácil. Era mais fácil acreditar que a senhora era incapaz do que assumir que eu estava sendo ganancioso. Era mais fácil pensar que precisava de cuidados do que aceitar que estava a usando. Conversamos por quase 2 horas. Pela primeira vez em anos, tivemos uma conversa honesta, sem manipulação de nenhum lado. Bruno assumiu completamente a responsabilidade pelo que fizera. Não tentou culpar Simone, nem Dona Ivete, nem as circunstâncias. Queria pedir uma coisa, mãe. Não para voltar a morar aqui, não para a senhora me perdoar e fingir que nada aconteceu. Queria pedir uma chance de reconstruir nosso relacionamento do zero. Como?
Como filho que respeita a mãe, como homem que reconhece a mulher forte que é, como pessoa que quer aprender a ter um relacionamento saudável. Pensei por um tempo antes de responder. Olhei para aquele homem de 45 anos chorando na minha sala e tentei ver o menino que criará. Ele estava lá, enterrado sob camadas de egoísmo e ganância, mas estava. Bruno, você pode visitar uma vez por mês, sempre avisando antes. Nada de aparecer de surpresa, nada de pedir dinheiro emprestado, nada de tentar me convencer de qualquer coisa. Só conversa como duas pessoas que estão se conhecendo de novo. Aceito todas as condições. E se tentar me manipular uma vez que seja, se tentar me convencer de qualquer mudança na minha vida, se desrespeitar qualquer limite que eu colocar, não haverá segunda chance. Entendo. Ele cumpriu a palavra. Começou a me visitar uma vez por mês, sempre avisando antes, sempre respeitoso. Nas primeiras visitas ficava pouco tempo, como se temesse ultrapassar algum limite invisível. Com o tempo, as conversas foram ficando mais naturais. Descobri coisas sobre meu filho que não sabia, que sempre teve inveja da relação que eu tinha com meu marido, que se sentia inadequado como homem, que se casou com Simone mais por conveniência que por amor, que passou anos se sentindo um fracassado que dependia da mãe. Transformei minha gratidão pela senhora em ressentimento, me confessou numa das visitas, porque era mais fácil culpá-la por minha dependência do que assumir minha responsabilidade de crescer. Também descobri coisas sobre mim nessas conversas, que fora controladora disfarçando de cuidado, que facilitei a dependência dele porque me sentia útil sendo necessária, que por medo de perdê-lo, permiti que ele não crescesse emocionalmente. Nós dois erramos. Mãe. A senhora permitindo, eu abusando. Mas a senhora pelo menos teve coragem de parar o ciclo. 8 meses depois da primeira visita dele, Bruno chegou com uma novidade. Conseguirá um emprego numa empresa de tecnologia em São Paulo. Ia se mudar para um apartamento pequeno, começar vida nova longe de Curitiba e das influências tóxicas. Preciso aprender a ser um homem independente antes de tentar ser filho de novo. No dia da mudança, fiz algo que não fazia há anos. Preparei marmitas para ele levar. Não porque pediu, não porque me senti obrigada, mas porque quis. Era meu jeito de dizer que torcia por ele mesmo depois de tudo. Obrigado, mãe, por tudo. Por ter me ensinado que ações têm consequências, por não ter desistido completamente de mim, por me mostrar como é uma pessoa com dignidade. Hoje, 8 meses depois de toda essa história começar, minha vida é completamente diferente. Tenho uma rotina que me satisfaz, atividades que me estimulam, relacionamentos saudáveis. Comecei a frequentar um grupo de bordado para a terceira idade. Conheci outras mulheres com histórias similares à minha. Filhos que tentaram controlar suas vidas, famílias que as viam como fardo em vez de pessoas. Descobri que minha história não era única, mas minha reação foi: a maioria de nós aceita e sofre em silêncio, me disse Dona Lúcia, uma senhora de 75 anos que conheci no grupo. Você teve coragem de reagir. Isso inspirou todas nós. Virei uma espécie de conselheira informal no grupo. Mulheres vêm me contar suas situações familiares, pedir conselhos sobre como lidar com filhos manipuladores ou netos desrespeitosos. Sempre digo mesmo: respeito se exige, não se implora. Mimi e Boris estão enormes e felizes. O quintal, que antes era território de passagem, virou parque de diversões deles. Construí uma casinha grande com almofadas fofas e brinquedos. Vizinhos comentam que nunca viram gatos tão bem cuidados. Eles têm sorte de ter encontrado você, disse Dona Márcia outro dia. Na verdade, eu que tive sorte de encontrá-los. Me ensinaram que lealdade e carinho não dependem de sangue. Bruno me liga toda semana de São Paulo, conta como está o trabalho novo, como está aprendendo a cuidar da própria vida, como está fazendo terapia para entender os padrões de comportamento que o levaram àquela situação. Não menciona mais voltar para Curitiba ou morar comigo. Entendeu que nossa relação agora é de adultos independentes, não de filho dependente e mãe provedora. Simone tentou me procurar uma vez, alguns meses atrás. Queria esclarecer mal-entendidos e restabelecer a harmonia familiar. Disse que estava se divorciando, que era um momento difícil, que precisava do meu apoio. Disse que ela fizera sua escolha quando planejou me roubar, que apoio se constrói com respeito e ela nunca me respeitou, que nossos caminhos não tinham mais nada em comum. Ela saiu chorando,
dizendo que eu estava sendo rancorosa. Talvez estivesse mesmo. Mas aprenderá que perdoar não significa aceitar novamente na vida quem já me traiu. Dona Ivete nunca mais apareceu. Soube por comentários de vizinhos que anda muito nervosa, com medo de ser processada pelos documentos falsos, que Dr. Carlos foi denunciado ao Conselho de Medicina e pode perder o diploma, que a situação toda virou escândalo no círculo social dela. Às vezes sinto pena. Às vezes penso que talvez devesse esquecer tudo e seguir em frente. Mas então lembro do cronograma manuscrito planejando minha internação forçada, da lista prevendo me sedar se eu resistisse, e sei que fiz a escolha certa. Algumas traições são imperdoáveis, não por rancor, mas por amor próprio. Hoje, enquanto termino de contar essa história, estou sentada na varanda vendo Mimi e Boris brincarem no quintal. O sol está se pondo, pintando o céu de cores que tentarei reproduzir no meu próximo bordado. A casa está cheia de vida, minhas plantas, meus livros, minha música, minhas cores. Sou uma mulher de 72 anos que descobriu que nunca é tarde para recomeçar, que descobriu a diferença entre estar sozinha e ser livre, que aprendeu que família verdadeira é quem te respeita, não quem compartilha seu sangue. Se alguém perguntar se me arrependo da forma como reagi, se não fui muito dura, se não deveria ter perdoado e esquecido, respondo, não. Aos 72 anos, aprendi que se respeitar não é crueldade, é sobrevivência. E pela primeira vez na vida, estou verdadeiramente viva. Se você gostou do meu relato, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. Um abraço carinhoso.